Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. Eu tentei gravar um vídeo, tá com uns dias. Eu acabei errando os dois problemas. Perdi aqui 19,2 pontos de rating. E aí, alguns dias depois... Quantos dias? Eu tentei dia 21, hoje é dia 27. 6 dias depois eu tentei recuperar esse rating no off, né? No off. Consegui recuperar. Foi hoje, tá? O primeiro problema é esse aqui. O primeiro problema foi esse. Eu demorei 5 minutos para ver esse lance. Fiquei um tempinho calculando aqui para ver se não tinha nenhum problema. Esse lance aqui ameaça o cavalo, não tem como ele defender, né? Eu faço esse, ele toma aqui. Aliás, ele me dá cheque. E eu não posso vir para cá, porque senão ele me dá cheque de novo e toma torre, que acaba com a pressão do cavalo. Então é claro que eu tinha que vir para cá, eu tinha que calcular o que ia acontecer depois daqui. Eu só vi que eu podia tomar torre e depois ele não tinha mais nada, né? Não tem perpétuo aqui. E pronto. Esse era um exercício. Eu demorei quanto tempo para fazer ele? Tá, não tem dizendo aqui, tem dizendo aqui, né? Eu demorei 9 minutos e meio. Aqui eu demorei 54 minutos. A média é 6 minutos a média. Eu fiquei muito tempo calculando isso e tomada, né? Depois isso, achando que tinha alguma coisa aqui, com a dama entrando, mas não tinha, né? E aí, quando eu desisti dessas ideias e procurei algum outro lance que não fossem esses, torre aqui, né? Bispo aqui ou peão aqui, até mesmo sair com o cavalo. Aí eu vi que a dama podia fazer esse lance ameaçando a torre, né? E aí ele entrega a torre e o problema acaba. Demorei 45 minutos para ver e mais uns 15 aí, 9, sei lá. Demorei quanto tempo? Demorei 54. Eu tentei calcular o que ia acontecer depois disso, mas não sei, eu acho que eu tava com muito sono, não consegui nada. Aí eu dormi hoje de tarde, eu acho que dá pra tentar voltar aqui e gravar um vídeo e ter um pouco de sucesso. Digamos, um pouco de sucesso seria acertar um dos dois problemas de hoje. Então vamos lá. Ok, eu tô com as brancas, meu rei tá bem exposto. Tô com um peão de desvantagem, mas o rei dele também tá exposto, eu tenho iniciativa. Eu posso tomar, né? Posso tomar. O problema é que ele toma com cheque. E se eu cravar? Se eu cravo o cavalo. Cravo o cavalo com torre E1. Ele faz torre C5 defendendo o cavalo. E depois eu posso fazer um dama G3. Dama G3. Eu acho que tem muita coisa acontecendo aqui. Tem uma cravada também aqui na dama dele. Se meu cavalo sai, eu posso fazer isso, né? Torre 1. Ele põe a torre em C5, eu faço dama H5 cheque. Ele sai da cravada. Aí eu tomo o cavalo, ele toma de torre. Eu faço cavalo por E5, torre por E5, torre por E5, dama por E5 cheque. Horrível. Porém tem um padrãozinho aqui de duplo, né? Se o rei for para D8,
Cavalo F7 é um duplo. E por que não cavalo D6 direto? Dama toma. Dama H8 cheque. Tá interessante, né? Tá interessante. Peraí. Cavalo D6. Cheque, dama toma. Cavalo, aliás, dama H8. Cheque. Se dama F8. Se dama F8. Dama por E5 cheque. E depois dama D6, cavalo D6, dama por D6, dama H8 cheque, dama F8, dama por E5 cheque, dama por E5. Aí esse dama H6, dama H5 cheque, ele de cavalo, a torre entra, né? Se ele de cavalo, a torre vai para E1 cheque. Tem muitas opções. Tem muitas opções, tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Eu acho que cavalo D6 é mais promissor, né? Vamos ver aqui, cavalo D6. Dama toma. Cavalo D6. Dama toma. Aí dama H8. Cheque. Dama F8. Se eu tomo a dama, ele toma de rei. Não parece bom. Cavalo D6, dama por D6, dama H8 cheque, dama F8, dama por E5 cheque. Dama por E5 cheque. Ah, tá. Ou ele faz rei D8, ou ele faz dama E7. Se dama E7, dama H8 cheque. Aí dama tem que voltar para F8, a torre entra em E1. A torre vai para E1, cheque, rei. Aqui ele tá perdido, né? Ele tá perdido. Então, cavalo D6, dama por D6, dama H8, cheque, dama F8, dama por E5. Ele não volta a dama, ele vai com o rei. Com o rei para D8. Com o rei para D8.
O rei para D8. A dama está em F8. Se esse cavalo chega em F7 em segurança, é mate praticamente. Ele tem que dar a dama. Mas eu não consigo fazer isso, consigo? Eu posso... A dama em E5. Tem que ter cuidado também, porque ele tá me dando mate se vier com dama F2 cheque. E se eu tirar a torre de G, né? Se eu forço fazendo o cavalo F7, ele toma de dama. Ele toma de dama. E... a dama tá também em E5, né? A dama vai para F8. A dama vai para F8. Dama A5. Ele cobre de torre. Dama A5 cheque, ele cobre de torre. E aí... cavalo D6, dama toma, dama H8 cheque, dama F8. Se ele tenta manter fazendo rei E7, então dama G7 cheque, dama G7 cheque, dama G7 cheque, ele tem que voltar. Aí ele volta para... se ele volta para E8, então torre E1 impede o descoberto dele. Torre E1. Mas ele tem dama D2 cheque. Dama D2 é um problema. Dama D2 é um problema. Cheque. Eu subo o rei. Se ele toma... se ele tomar a torre, tá levando mate, é?
Tentar outra coisa. Torre E1. Ele não tem nada. Torre E1. Ele não tem nada, nenhum cheque. Ele faz torre C5. Torre C5, dama. Torre C5, dama G3? Então é G3, eu tô ganhando o cavalo, né? Dama G3. A torre defende o cavalo. Posso fazer o dama E4 também, né? O dama E4 não funciona. Dama E4. Dama E4. Dama F4. Dama F4. Não, dama E4. Torre. Torre C5. É um problema, né? Ah, mas torre C5 eu tenho dama B8. Dama A8. E ele faz bispo C8. E pronto, né? Eu acho que é torre 1 mesmo. Torre 1, ele traz a torre para C5. E aí, dama G3. Eu ganho esse cavalo, né? Dama G3. Se ele toma o cavalo de torre, torre por E5, cheque. Torre por E5, cheque. E depois ele toma a torre. É.
torre E1, para ele não perder o cavalo, tem que fazer torre C5, né? Depois de dama G3, dama G3, depois de dama G3 ele não tem escapatória, perde a torre, perde o cavalo. Se eu der cheque direto, ele toma. E eu tenho um problemão. Eu posso atacar. Posso fazer um dama. Não. Cavalo D6, dama toma. Cavalo E4 é suicídio. Ele faz descoberta e ganha minha dama. Da bate, na verdade, né? Torre 1. O negócio aqui tem contra-jogo, tem não? Dama, torre 1, torre C5. Eu faço o que? Cavalo. Não, torre por dama G3. E aí ele faz, sei lá, rei D8. Aí eu tomo de torre. Eu tomo de torre porque a dama, apesar de estar sobrecarregada, defendendo o cavalo e a torre, ele não consegue fazer nada. Se ele elimina o cavalo com a torre, eu tomo de peão. A dama não tem entradas dando cheque. E é isso, né? Torre 1. Torre 1. Ele não tem cheque. Ele sacrifica a qualidade. Eu tomo. Ele faz. Ele sacrifica a qualidade. Eu fico com a qualidade por um peão. Eu perco todos os meus peões. Aliás, fica só o peão ali, né? Fica um peão ali. Torre 1. Torre por C4. B por C4. Rei D8. Rei D8. Rei D8 perde, né? Eu faço cavalo F7. Cheque. E ele perdeu. Cavalo F7, cheque. Ele toma de cavalo, não, ele volta o rei para E7, cravando o rei de novo, né? Então ele não, ele vai subir o rei então, né? Torre 1, torre por C4, B por C4, rei E7. Rei E7, a dama entra em H7, dando cheque. E aí, rei D6.
Torre D1, cheque. Não, torre D1 nada. Cavalo E4 duplo, ganha dama. Parece que é isso, né? Torre 1, torre por C4, B por C4. E para descravar esse cavalo está numa complicação. Ele está numa complicação. Ele não consegue descravar corretamente esse cavalo. Vamos fazer o torre E1 e torcer para que esteja certo. Ok, então B por C4, né? B por C4. Se eu tomo aqui, ele toma. E a cheque. Tomar de dama, ele toma de dama, cheque. Não é cheque, mas eu não tenho nada com a dama, né? Ok, agora aquela coisa, né? Eu faço... Opa! Ah, sim, eu posso tomar o cavalo agora, né? Eu tenho duas opções, ou eu tomo o cavalo... Eu posso tomar o cavalo de torre, quando ele tomar de dama, leva duplo. Se tomar de dama, né? Eu tomo o cavalo e levo o cavalo de graça. Ele não tem como me dar cheque porque a dama defende. E a torre bloqueia a diagonal a uma H8. Porém, eu tinha calculado um cavalo F7, né? Eu tenho um cavalo F7 também. Se ele toma de cavalo, perde a dama com cheque, vai perder o cavalo também. Se ele toma de cavalo... Aliás, se ele volta, né? Se ele faz... não tem como. Cavalo F7. Se ele volta o rei, ele tá levando torre por E5. Não parece o melhor, né? Porque cavalo F7, ele volta o rei. Eu posso tomar a dama e depois tomar o cavalo. Cavalo F7, ele volta o rei, eu tomo a dama, cheque. Ele toma e eu pego o cavalo com o cavalo, ameaçando o bispo já. E cavalo F7, se cavalo pôr, perde a dama. Cavalo F7, rei E7, rei E7, cavalo por E5. Não posso fazer isso. Minha dama cai. Cavalo F7, cheque, rei E7. Aí eu troco as damas, rei F6, cavalo
cavalo por E5. E tô ganho porque estou com uma torre a mais, né? Ele consegue criar uma fortaleza. Com um cavalo a mais não, né? Eu com um cavalo a mais. Então eu também posso fazer um torre por E5. Só que ainda tem jogo, né? Torre por E5 ainda tem jogo. Eu tô com uma torre a mais. Mas meu tá bem exposto. Ele pode tentar se ajeitar. Ele move o rei de novo. Pode simplificar tudo e garantir o final ganho, né? O resto é duvidoso. Que cavalo F7 cheque. Vou trocar as damas, né? Além de eu estar avançando o peão. Se torre por. Se eu fizer cavalo E6, ele volta o rei. Cavalo E6, aí eu tomo, ele toma. E eu não ganhei nada com isso. Cavalo F7, cheque. Ele volta o rei para defender a dama. Se eu tomo o cavalo, cheque, ele toma o cavalo com o rei e está defendendo a dama. Se dama H7, ele não defende, ele não cobre de dama porque perde a dama. Ele não cobre de dama porque perde a dama com torre E7, cheque. Ele volta o rei. Ele volta o rei para F8. E eu não tenho torre F5 ganhando a dama porque o bispo protege a casa. E eu também não tenho mais cheques. Então, cavalo F7, cheque, rei E7, dama por F7, rei por F7, cavalo por E5. Tô ganho. Torre por E5. Torre por E5. Torre por E5. O que ele faz, né? Ele faz rei C7 ou rei C8, vai. Rei C8, torre C5,
rei B7, dama E4, cheque, dama E4, cheque, rei B6 ousado, também tá ruim pra mim, né? Eu acho que o simples é o cavalo F7 mesmo. Vamos de cavalo F7. Cavalo F7, torre aqui, ele não vai tomar. Torre aqui ele anda. Aqui ele anda. Ah, ele não anda pra C7 porque leva duplo, né? Ele anda pra cá. E tem um peão aqui atrapalhando a dama de vir pra C4. Acho que vou fazer esse cavalo F7 mesmo. Torre por E5. Rei C8. Torre C5, cheque. Torre C5, cheque. Torre por E5. Rei C8. Eu posso fazer um dama? Não, depois que vai pra C8 eu não posso mais fazer isso. Posso fazer agora, né? Dama H8, dama por H8, mas cavalo aqui eu tô perdendo o cavalo. Cavalo F7, cheque, né? Eu perco o cavalo. Ah, eu posso ganhar a torre livre aqui, né? Não, aliás, o cavalo. Cavalo F7, quando ele vier para com rei E7, eu tomo o cavalo dele, com o cavalo. E ele não pode tomar minha dama, senão ele leva cavalo por aqui, por G6 e eu pego a dama de volta. Mas mesmo assim entra no mesmo tipo de final, né? Em que eu troco as damas também. Cavalo por F7, rei E7, cavalo por E5. Cavalo por E5 prepara descoberto. E ele tá complicado aqui. Eu acho que vou fazer isso mesmo. Cavalo F7. Vamos lá. Aí. Ok. Atingimos o nosso recorde aqui nessa nova empreitada. 1976. Com medo danado. 40 minutos já. Vamos pro segundo problema. Se acertar esse a gente passa, provavelmente, né? A gente passa dos 1980. Ok.
Então ele colocou a segunda torre em jogo na coluna aberta. Eu posso dar cheque nele. Bispo H7. Ele não pode ir para H8, senão leva cavalo F7 cheque. Cavalo por F7 cheque, perde a torre. Então ele vai para F8. Ele ameaçou alguma coisa aqui? Não, né? F8, eu faço cavalo por F7. Ameaça a torre. Se ele toma, a dama entra com cheque. Quando ele se defender, indo para F8, eu faço dama por E6. Cheque. Dama por E6, não é cheque. Ele pode tentar torre E8, mas aí tem dama. Ah, eu tô ameaçando mate. Tô ameaçando mate ali com dama G8. Bonito. Bonito. Bispo H7 cheque. Rei F8. Cavalo por F7. Rei por F7. Dama G6 cheque. Para não levar mate. Rei F8. Dama por E6, ameaça mate com dama G8. O rei está preso. Como é que ele defende o rei? O dama G8, ele faz, se ele fizer cavalo F6, dama E7 checkmate. Se ele faz dama H5, dama E7 mate. Se ele faz torre E8, então dama G8 é mate. Se ele fizer... tá perdido. Então ele não pode tomar o cavalo. Bispo H7 cheque, rei F8, cavalo por F7. Ameaça a torre, ele tira a torre. Torre E8. Torre E8 leva duplo. Cavalo D7. Leva duplo e tem que defender o bispo. Tô ganhando peão em qualidade e ataque. Eu nem notei que minha torre de C3 estava caindo, porque o ataque é tão forte ali que a gente nem se preocupa com o resto do tabuleiro. Bispo H7, cheque, rei F8, cavalo por F7. Se ele tenta defender a torre, torre E8, ele leva cavalo D6. Parece suficientemente bom. Bispo H7 cheque, rei F8, cavalo por F8. Bispo
Cavalo por F8 dá um tempo a ele, né? O que é que ele faz nesse tempo? Bispo por H7, cheque, rei F8, cavalo por F7. Ele faz o quê? Ele nem pode fazer um dama G5 porque o cavalo está defendendo a casa G5. Parece que é bispo H7 mesmo. E depois cavalo por F7. Tem alguma outra coisa? Cavalo por F7 direto. Ele toma. Parece muito pior. Parece uma versão muito piorada. Cavalo por F7, rei toma, bispo G6 cheque. Vamos fazer o bispo H7. O vídeo já está longo demais. Eu tô com 2 peças, ele com 2 peças, 2 torres, dama, dama. 6 peões tá igualado. Então eu vou ganhar muito material aqui, né? Vou ganhar... Além da torre de C tá passando também, né? Tô dobrando aqui, não posso passar a torre de C pra qualquer canto, tem que ser pra casa E3. Para não perder a torre de E1 e levar Marte. Bispo H7. E agora cavalo por F8, por F7. Cavalo por F7, ele não tem nada, né? Não tem nenhuma gracinha aqui, tem. Se ele faz bispo por G2, então toma a torre. Aí ele faz... Não, ele não faz dama G5 porque leva cavalo. Cavalo por E6 duplo. Então cavalo por F7. E eu tô ganho, né? Cavalo por F7. Torre por C4. Caramba. Torre por C4. E eu não posso tomar torre. Cavalo por F7. Torre por C4.
Cavalo por D8. Torre por C3. Cavalo por... Não tem mais cavalo por... É dama. Quando a torre toma, ele pode tomar de dama. Cavalo por F7, torre por C4, cavalo por D8, dama por C3. E aí, cavalo por E6, cheque. Se ele for para a coluna, eu troco as damas e levo descoberto. Ele perde alguma coisa com esse descoberto, porque... só agora que eu vi o torre por C4. Cavalo por F7, torre por C4, cavalo por D8, dama por C3. Eu posso fazer dama por C3, eu faço cavalo por E6, intermediário, cheque. Se ele vai para a coluna E, porque ir para F7 é ruim, a dama entra com cheque e vai ser mate, né? Então ele vai para a coluna E. E o cavalo vai estar em E6. Minha torre de 1 está ameaçada. E6. E6. Ele vai para E7, né? Vai pôr o rei em E7. E aí, E7. Se eu trocar as damas, eu ganhei o que? Eu ganhei uma qualidade, né? E peão, qualidade de peão, cavalo por F7, torre por C4, cavalo por D8, dama por C3, cavalo por E6, cheque, rei E7, dama por C3, torre por C3. Eu tenho um cavalo C4, cheque, pega o bispo. Eu tô vendo muita coisa. Eu acho que vou fazer isso mesmo. Cavalo por F7. Vamos lá. Ele defende assim. Porque se eu tomo a torre, eu tomo meu bispo. E aí eu tomo o peão, cheque. Ele pode voltar o rei, ele está protegido ali. Faz mais sentido. Então eu tomo o cavalo. Aí eu tomo a torre.
E quando ele tomar o meu peão, quando ele fizer a torre por C4, eu faço cavalo por E6 cheque. Eu acho que é cavalo por D8, torre por C4, torre por C4, cavalo. Eu posso fazer cavalo por D8, torre por C4, cavalo por B7, ameaça dama. Aí ele toma torre de dama, eu tomo dama de dama, torre por dama, e eu fico... Opa, pera aí. Cavalo por D8, torre por C4, cavalo por B7, dama por C3, dama por C3, torre por C3, meu bispo sai. Eu fico com uma peça a mais. Cavalo por D8, cavalo por H7. Aí cavalo por B7, né? Cavalo por B7. Vamos de cavalo por D8, parece o melhor. Beleza, beleza. Então conseguimos voltar aqui para a marca dos 1980. Tá difícil o negócio, velho. Tá difícil. Captura de defesa, garfo, sacrifício. Ameaça de mate. Complicado, e é um problema de 1760. Nossa. 1760. Problema que envolve fazer o sacrifício cavalo por F7. Eu não acho muito fácil ver isso, não. Mas se o chess tempo está dizendo, é porque o pessoal consegue acertar, né? E muito. Então, vocês 5 que estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.